Escolha quem merece essa fatia no site da Perdigão. Natal é tradição e tradição é Chester Perdigão. Betano. Deposite e ganhe um bônus de até R$300. Oferece Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. 0-0 no tempo regulamentar. 1-1 na prorrogação. E a seleção brasileira é eliminada nas quartas de final numa disputa de pênaltis com a Croácia. 2-2 no tempo regulamentar. 0-0 na prorrogação. E com a vitória sobre a Holanda nos pênaltis, a Argentina vai enfrentar os croatas. Anunciados os nomes de 5 ministros do governo Lula. Fernando Haddad na Fazenda. Rui Costa na Casa Civil. Flávio Dino na Justiça. José Múcio Monteiro na Defesa. E Mauro Vieira nas Relações Exteriores. Em meio minuto no Jornal Nacional. O Itaú é mais do que patrocinador oficial de todas as seleções brasileiras de futebol. É torcedor oficial como você. É brasileiro como você. E tá triste como você. Mas como você, a gente não vai deixar de sonhar. Estaremos juntos em 2023 com a seleção feminina na Austrália, buscando a primeira estrela. Itaú, com orgulho, patrocinador oficial de todas as seleções brasileiras de futebol. O presidente eleito Lula anunciou hoje os nomes de 5 ministros do futuro governo e confirmou Fernando Haddad no Ministério da Fazenda. 4 novos ministros participaram do anúncio ao lado de Lula. Fernando Haddad assumirá o Ministério da Fazenda, Flávio Dino o da Justiça e Segurança Pública, Rui Costa a Casa Civil, José Múcio Monteiro o da Defesa e Mauro Vieira será o novo ministro das Relações Exteriores. Ele já comandou o Itamaraty no governo Dilma e foi o único que não compareceu hoje. Vieira mora na Croácia, onde é embaixador do Brasil. Fernando Haddad, do PT, é professor da USP, formado em Direito, com mestrado em Economia e doutorado em Filosofia. Foi ministro da Educação nos governos Lula e Dilma. É ex-prefeito de São Paulo e perdeu a disputa pelo governo do estado nas últimas eleições. O senador eleito Flávio Dino, do PSB, vai assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública, que a princípio permanece sendo um ministério só. Dino é advogado, já foi secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil e presidente da Embratur, e 2 vezes governador do Maranhão. José Múcio Monteiro já foi deputado pelo PTB, foi ministro da Articulação Política de Lula e ministro do Tribunal de Contas da União até o ano passado. O economista Rui Costa, do PT, foi deputado federal pela Bahia e está terminando o 2º mandato como governador do estado. Ao anunciar os nomes, Lula destacou a qualificação dos novos ministros. Podem ter certeza que nós não temos o direito de não fazermos a coisa correta e de não tratarmos com muito carinho as pessoas mais necessitadas desse país. A esses companheiros que foram anunciados hoje, eu espero que eles passem a trabalhar como jamais trabalharam, porque a tarefa que lhes foi incumbida será sempre mais difícil do que as tarefas que eles já cumpriram. O presidente eleito antecipou o anúncio que estava previsto para a próxima semana. Com isso, a expectativa é facilitar as negociações para a aprovação da PEC do Bolsa Família na Câmara. A proposta já passou pelo Senado. Eu já conversei 2 vezes com o presidente Lira, já conversei 2 vezes com o presidente Rodrigo Pacheco, e se for preciso eu conversar 10 vezes, eu conversarei 10 vezes para que a gente possa fazer aquilo que for melhor para o povo brasileiro no começo do nosso governo. A negociação da PEC também está na mira do futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Hoje, ele fez questão de reafirmar o compromisso com o controle das contas públicas. O tema é considerado fundamental. Haddad disse que tem um histórico de administração responsável. Olha o investment grade da Prefeitura de São Paulo. Foi o primeiro prefeito a conseguir grau de investimento no país. Se você não olhar para a trajetória da pessoa, você vai cair em fake news. Vai sair o ano que vem. Nós temos prazo, inclusive, na Constituição para fazer o arcabouço fiscal. Além do Ministério da Fazenda, a área da economia terá ainda os Ministérios do Planejamento e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. A Federação Brasileira de Bancos divulgou uma nota sobre a nomeação de Haddad.
Disse que ele é um político experiente, afeito ao diálogo, com qualidades reconhecidas e que já assumiu compromisso com o crescimento, a agenda social e a responsabilidade fiscal. A FEBRABAN se colocou à disposição para colaborar. O futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou o delegado Andrei Passos como o novo diretor-geral da Polícia Federal. Na PF, há quase 20 anos, Andrei foi chefe da segurança de Lula durante a campanha eleitoral. Antes, ele comandou a segurança de eventos como a Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016. Flávio Dino disse que a preocupação do presidente eleito é manter diálogo com policiais e agentes de segurança. Quero consignar aos policiais, suas famílias, todos os profissionais de segurança pública, que o presidente Lula determinou que na transição e também no exercício do governo, nós estejamos muito próximo dos policiais. Não há nenhuma razão para não haver amplo diálogo com todos os profissionais da segurança pública e isso vai ocorrer por determinação do presidente Lula. Associações de trabalhadores na área, como a Associação dos Delegados da Polícia Federal, dos Peritos Criminais Federais e a Associação Nacional dos Policiais Federais, divulgaram notas em apoio à nomeação de Flávio Dino e à indicação de Andrei Passos Rodrigues, e em defesa de uma Polícia Federal independente, republicana e de Estado. O futuro ministro da Defesa, José Múcio, também já anunciou indicações para cargos. Disse que seguiu o critério da antiguidade para escolher os comandantes das Forças Armadas. O tenente brigadeiro do ar, Marcelo Canites Damasceno, para a Aeronáutica. Na Marinha, o almirante de esquadra, Marcos Sampaio Olsen. No Exército, o general Júlio César de Arruda. E o almirante de esquadra Renato Rodrigues de Aguiar Freire para comandar as Forças Armadas. A atitude mostra deferência com a independência militar. Vamos conversar para que tudo seja tranquilo, como se fosse uma passagem de comando, uma mudança de guarda. Tem que apaziguar. Esse é o papel principal, é a harmonia entre as forças. No fim do dia, o futuro ministro da Casa Civil, Rui Costa, deu uma entrevista e voltou a falar sobre a mobilização do governo de transição para a aprovação da PEC do Bolsa Família. Ele disse que a orientação de Lula é para que todos os ministros anunciados hoje trabalhem na negociação com o Congresso. Todo mundo vai trabalhar, todos os ministros já nomeados, ou eventualmente tem muita gente que não é ministro, mas que todo mundo está ajudando. É um mutirão a favor do Brasil. Não é a favor do governo atual, não é a favor do Lula, até porque o que está se resolvendo e dando possibilidade, os dois presidentes que foram candidatos, que foram para o segundo turno, anunciaram, se comprometeram com o povo brasileiro que seria mantido esses programas. Todo mundo vai trabalhar para o convencimento e a votação como o projeto saiu do Senado. E nós, é evidente, ajudaremos nesse sentido. Direto da Avenida Paulista, começamos agora o CNN Prime Time na TV e nas plataformas de streaming, YouTube, Prime Video, desta sexta-feira, 9 de dezembro. Vamos às notícias com destaque para o anúncio dos primeiros ministros do governo Lula. Fernando Haddad vai comandar a Fazenda. O futuro ministro disse que o novo arcabouço fiscal será definido no ano que vem. Fica a expectativa agora para a divulgação dos nomes que vão formar a equipe econômica ao lado dele. Segundo Lula, o ministro do Planejamento precisará ter afinidade com Haddad. Na Casa Civil, o ministro será Rui Costa. José Múcio vai para a Defesa. Flávio Dino será o ministro da Justiça. E Mauro Vieira, o de Relações Exteriores. Fim do silêncio. O presidente Jair Bolsonaro fala a seus apoiadores, pede união e diz que tudo dará certo no momento oportuno. O fim do sonho. Brasil é eliminado nos pênaltis pela Croácia e para novamente nas quartas de final de uma Copa do Mundo. O técnico Tite já anunciou que deixa o comando do time após 6 anos. No segundo jogo do dia, a Argentina também nos pênaltis eliminou a Holanda e passou para as semifinais. Notícia ao vivo, análise objetiva, quando é preciso equilibrar os fatos do dia com a emoção de torcedor, no horário nobre da informação. Eu sou Márcio Gomes e este é o CNN Prime Time.
Boa noite. O Brasil começou nesta sexta-feira a conhecer os futuros ministros do terceiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Sem surpresas, a imprensa já havia antecipado os nomes dos 5 homens que vão ocupar as pastas da Fazenda, Defesa, Casa Civil, Relações Exteriores e Justiça. O presidente eleito ainda respondeu algumas perguntas dos jornalistas. Prometeu diversidade nas próximas escolhas a serem anunciadas na semana que vem, a partir da diplomação, segunda-feira, dia 12 de dezembro. Vamos detalhar tudo ao longo do nosso CNN Prime Time. Mas começamos indo para Brasília, conversar ao vivo com a repórter Tainá Farfan. Tainá, boa noite. Oi, Márcio. Muito boa noite para você e para quem acompanha a gente aqui na CNN. Pois é, a gente não teve vitória do Brasil, mas a gente teve sim o primeiro anúncio de Lula dos nomes que vão chefiar a esplanada dos ministérios. Foram 5 anunciados hoje aqui no Centro Cultural Banco do Brasil. A gente acompanhou de perto esse anúncio. Vamos conversar por Fernando Haddad, ele que vai chefiar a pasta do Ministério da Fazenda. Nome que foi muito esperado, já era esperado inclusive que fosse anunciado Fernando Haddad. Tinha uma pressão no mercado para que esse nome viesse o quanto antes. Ele já vinha cumprindo algumas agendas econômicas, inclusive a pedido de Lula. Chegou a se reunir essa semana com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e Lula que sinalizou hoje nessa coletiva que o ministro da Fazenda vai ter que estar bem alinhado com o ministro do Planejamento, que a gente deve conhecer a partir da semana que vem. Outro nome que foi anunciado é o de José Múcio para chefiar a Defesa. Acabou que o grupo temático da Defesa não saiu então logo o nome do ministro da Defesa, que é uma pasta muito importante, porque sinaliza, de certa forma, como vai ser a relação do novo governo com os militares. Lula afirmou ainda que Múcio vai escolher os comandantes, levar essa proposta para ele. Havia uma expectativa que essa proposta já chegasse até Lula ainda hoje, mas Múcio disse que ia se reunir antes com o atual ministro da Defesa, antes de ter essa conversa com Lula. Mas Múcio também deixou claro que vai escolher os comandantes com critério da antiguidade. Márcio, outro nome que foi anunciado hoje é o de Flávio Dino, na pasta da Justiça e Segurança Pública. Lula disse que tem interesse em desmembrar essa pasta no futuro, mas que inicialmente ele vai manter Justiça e Segurança Pública em uma única pasta. Flávio Dino aproveitou para anunciar que propôs o delegado Andrei Rodrigues como novo diretor da Polícia Federal. Temos ainda Rui Costa na Casa Civil, com quem a gente conversou hoje ao vivo na CNN, ele que destacou que quer focar na relação com os municípios e com os estados, disse ainda que vai tentar retomar os investimentos e parcerias público-privadas. E ainda o chanceler Mauro Vieira, embaixador da Croácia, como ministro das Relações Exteriores. Lula disse ainda que nesse domingo terá uma reunião com a cúpula dessa equipe de transição e também com esses ministros que já foram anunciados, Márcio, para terminar de desenhar como ele quer a esplanada dos ministérios. E o anúncio dos novos ministros já deve vir muito em breve, depois da cerimônia de diplomação prevista para a próxima segunda-feira, junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Ele deve fazer o anúncio e disse que vai anunciar pelo menos o dobro do que ele anunciou hoje, ou seja, a gente pode esperar pelo menos 10 nomes para a semana que vem. Sexta-feira, 9 de dezembro. O Jornal da Cultura começa agora com os seguintes destaques. Presidente eleito Lula anuncia os primeiros nomes que vão compor o seu governo. Fernando Haddad no Ministério da Fazenda, José Múcio Monteiro na Defesa, Rui Costa na Defesa Civil, Flávio Dino na Justiça e Mauro Vieira no Itamaraty. Presidente Jair Bolsonaro quebra silêncio de 40 dias. Em discurso ambíguo a apoiadores, pede união dos eleitores, volta a dizer que sempre respeitou a Constituição e que ainda é o chefe das Forças Armadas. As Forças Armadas devem, assim como eu, lealdade ao nosso povo, respeito à Constituição e são um dos grandes responsáveis pela nossa liberdade. Consignado do Auxílio Brasil libera mais de 9 bilhões de reais durante o segundo turno das eleições presidenciais. A maioria dos recursos saiu da Caixa Econômica Federal. Relatório da Unesco alerta para mau uso da justiça em ataques à liberdade de expressão, especialmente contra o trabalho de jornalistas mulheres. O sonho do Hexa fica para 2026. Em jogo de teste cardíaco para os torcedores, Brasil perde nos pênaltis para a Croácia e está fora da Copa do Catar. Olá,
Olá, boa noite. Estão comigo esta noite o historiador e youtuber Marco Antônio Villa e o jornalista e apresentador do Provoca, Marcelo Taz. E você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. O presidente Jair Bolsonaro quebrou o silêncio de 40 dias e hoje falou a apoiadores nos jardins do Palácio da Alvorada. Em discurso dúbio, voltou a insuflar a própria base e disse ser o líder supremo das Forças Armadas. Jair Bolsonaro discursou a um grupo de apoiadores que se reuniu em frente ao Palácio da Alvorada. Cercado de assessores e seguranças, disse que iria vencer, sem deixar claro se isso significa voltar ao Planalto. Sabemos que o tempo voa. Cada minuto é um minuto a menos. Vamos fazer a coisa certa, diferentemente de outras pessoas. Vamos vencer. Em seguida, elogiou os manifestantes golpistas que tentam impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente da República. Vocês são cidadãos de verdade. E está na hora de parar de ser tratado como outra coisa aqui no Brasil. Bolsonaro também disse ser o chefe supremo das Forças Armadas e que é necessário que os próprios apoiadores assumam a responsabilidade pelo futuro do país. Se algo der errado, porque eu perdi a minha liderança, eu me responsabilizo pelos meus erros. As Forças Armadas, tenho certeza, estão unidas. As Forças Armadas devem, assim como eu, lealdade ao nosso povo, respeito à Constituição, que são um dos grandes responsáveis pela nossa liberdade. Quantas vezes eu disse, ao longo desses 4 anos, que temos algo mais importante que a própria vida, que é a nossa liberdade. Os pingos nos is. Jovem Pan. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Estamos começando mais uma edição do programa Os Pingos nos Is. Muita notícia, muita informação, sempre com os comentários e as análises do time de comentaristas aqui da Jovem Pan News. E hoje, sexta-feira especial, muitos destaques e eu peço a sua atenção justamente para esse programa especial. E se você puder, você que nos acompanha pelo YouTube, dê um like, curta esse vídeo e também pegue o link e compartilhe com seus amigos, familiares e colegas pelos seus grupos nas redes sociais, WhatsApp, Instagram, também o Telegram. Eu agradeço muito pela sua audiência e pela sua companhia. Vamos juntos até às 8 horas da noite, tá certo? Para começar, destaque muito importante que estampa todas as capas dos portais de notícias, porque nesta sexta-feira o presidente da República, Jair Bolsonaro, quebrou o silêncio e falou com apoiadores que estavam reunidos no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente da República. Segundo o chefe do executivo, a sua gestão fez o povo resgatar o patriotismo e acreditar nas Forças Armadas. Vamos acompanhar. No Brasil. O povo voltou a admirar sua bandeira. O povo voltou a acreditar que o Brasil tem jeito. Não é fácil você enfrentar todo um sistema. Deus é contigo! Cala a boca. Não é criticar, é unir. Muitas vezes vocês têm informações que não procedem. Pelo cansaço, pela angústia, pelo momento, passam a criticar. Com certeza, entre as minhas funções garantidas na Constituição, é ser o chefe supremo das Forças Armadas. Vamos! As Forças Armadas são essenciais em qualquer país do mundo. Sempre disse, ao longo desses 4 anos, que as Forças Armadas são o último obstáculo para o socialismo. As Forças Armadas, tenho certeza, estão unidas. As Forças Armadas devem, assim como eu, lealdade ao nosso povo. Respeito à Constituição. E são um dos grandes responsáveis pela nossa liberdade. Quantas vezes eu disse, ao longo desses 4 anos, que temos algo mais importante que a própria... E Jair Bolsonaro ainda cobrou das Forças Armadas respeito à Constituição e afirmou que tudo dará certo no momento oportuno. A gente vai repercutir esse pronunciamento, esse discurso, essa conversa que ele teve
com apoiadores ali no Palácio da Alvorada. Ao longo do programa, vários trechos desse discurso serão destacados aqui durante essa edição especial do programa Os Pingos nos Is. Mas para começar a nossa rodada de análises, José Maria Trindade. França, Holanda, Alemanha, Bélgica e agora a Croácia. É a 5ª eliminação seguida do Brasil em Copas. Todas por seleções europeias. Goleiro da Croácia é o grande nome do jogo. Surpresa com o que aconteceu e a chegada do fim da linha para o nosso time antes do esperado. A outra vaga do dia também é definida nos pênaltis. Holanda é eliminada e a Argentina avança. Lula anuncia os 5 primeiros ministros do futuro governo. Na Fazenda, Fernando Haddad, do PT, ex-ministro da Educação e ex-prefeito de São Paulo. Na Defesa, José Múcio, ex-presidente do Tribunal de Contas da União. Na Casa Civil, Rui Costa, do PT, atual governador da Bahia. Na Justiça, Flávio Dino, senador eleito pelo PSB e ex-governador do Maranhão. E para chefiar o Itamaraty, o embaixador da Croácia, Mauro Vieira, que já foi chanceler no governo Dilma. Inflação tem queda em novembro, apesar de alguns aumentos em combustíveis, alimentos e bebidas. Atenção para o novo golpe na praça. É a oferta da revisão da vida toda de aposentadorias do INSS. Na série especial sobre Oscar Niemeyer, a obra monumental mais conhecida do arquiteto, Brasília. Doença rara e incurável obriga a cantora Celine Dion a cancelar shows. Nem sei se dá pra dizer isso, né? Boa noite. Mais uma vez, maldição das quartas de final. Mais uma vez contra uma seleção europeia. Uma vergonha. Depois de sair na frente na prorrogação, não sabe fechar a casinha, ficar ali atrás esperando pra estar nas semifinais. O Brasil tá fora da Copa do Mundo. Ainda tem a Argentina que passou pra poder zoar a gente. E de uma forma doída, hein? Paloma Totti, meu Deus do céu. De uma forma democrática, então, esse é o futebol. Muitas vezes injusto, inexplicável. O Brasil, para mim, jogou bem. Mas a gente deu de cara com um paredão no gol adversário. E um incansável Modric de 37 anos. Sim, algumas decisões do Tite bem questionáveis. Muito. Mas eu sinto orgulho desses nossos meninos e que venha 2026. Vamos pro Catar? Vamos lá, os dois estão aí já com a gente, olha lá. Ó, fisionomia mudou, claro. A cara da Glenda sempre sorrindo, hoje fechada, Elia da mesma maneira, não tinha como ser diferente. Agora, o Messi foi o primeiro a bater pênalti pela Argentina, o craque do time. Por que o Neymar não foi o primeiro, o cara que faz todos os gols pra abrir, pra dar tranquilidade? Pelo amor de Deus, Elia, fala você em Doha, que a gente tá muito irritado aqui no Brasil. Boa noite, Rodolfo, Paloma, boa noite a todos. São muitos os erros, né? Dizem que quando um avião cai, são muitos os motivos que causam a queda, tamanha a segurança do veículo. Então, quando o Brasil perde, e perde em quartas de final, pela 5ª vez seguida, perdemos por uma seleção europeia. Desde 2002, o Brasil não vence uma seleção europeia, e de novo a gente cai em quartas de final, é porque são muitos os erros em sequência. E não adianta nada. Não passo pano. Eu já tinha dito que essa seleção não era a seleção a ser batida. A seleção a ser batida é a França. Mas quando você perde porque tem muitos erros em sequência. E, infelizmente, os erros em sequência começam pelo comandante, o técnico Tite. Olá, boa noite. Boa noite para você. Seja bem-vindo ao Rede TV News. O Brasil está fora da Copa do Mundo. A seleção entrou em campo e perdeu nos pênaltis para a Croácia. Veja agora os outros destaques desta edição. Presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva anuncia os primeiros 5 ministros que vão integrar futuro governo. Fernando Haddad foi confirmado na Fazenda. Bolsonaro quebra o silêncio de quase 40 dias e discursa para apoiadores no jardim do Palácio da Alvorada, em Brasília. E tem reportagem especial direto da Ucrânia. Enviado da Rede TV visita a cidade onde fica um dos centros ferroviários mais importantes do país. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva anunciou os primeiros nomes que vão compor o governo. Já foram definidos os titulares de 5 ministérios. Anúncio sem surpresas. O primeiro nome foi do ex-ministro da Educação, Fernando Haddad. Ele vai comandar o Ministério da Fazenda. A pasta será recriada com a divisão do atual Ministério da Economia.
Outra confirmação foi a do senador eleito Flávio Dino, agora futuro ministro da Justiça. Rui Costa, ex-governador da Bahia, fica na Casa Civil. E José Múcio, cogitado para assumir a defesa, foi confirmado na pasta. O embaixador Mauro Vieira assume o Ministério das Relações Exteriores. Ele não participou da coletiva porque está no Catar para a Copa do Mundo. Vai ter outros ministérios e vocês vão ver que nós vamos colocar, sabe, muita gente para participar. Vai ter mulher, vai ter homem, vai ter negros, vai ter índios, ou seja, nós vamos tentar montar um governo que seja a cara da sociedade brasileira na sua total plenitude. A ideia de recriar o Ministério da Segurança Pública foi mantida, mas segundo o novo governo, antes será necessário reorganizar a casa, a começar por mudanças na Polícia Federal. O nome do delegado Andrei Rodrigues foi confirmado para assumir o comando da instituição. Nós levamos em conta, sobretudo, a necessidade de restauração da plena autoridade e da legalidade nas polícias, também a experiência profissional comprovada, inclusive na Amazônia brasileira, uma vez que o delegado Andrei exerceu suas funções na Amazônia brasileira, que é uma área estratégica para esse governo e, portanto, para a segurança pública. Nós não queremos que policiais fiquem dando shows, sabe, nas investigações antes de investigar. Nós queremos que as pessoas tratem com seriedade as investigações. Nós sabemos quanta gente se meteu na política de forma desnecessária.